Diálogos Contemporâneos, de Jamila Ribeiro. Grandes transformações no Brasil e no mundo em diálogos abertos com Márcia Tiburi, Renato Janine Ribeiro, Célia Chacriabá, Viviane Mosé, Djamila Ribeiro, Gessé Souza, Fernanda Caingangue, Vladimir Safadle, Inácio de Loyola Brandão, Luiz Gonzaga Beluso e Miriam Goldenberg. Diálogos contemporâneos, refletindo um mundo em movimento. O que nos preocupa, o que nos move. Realização, Associação Amigos do Cinema e da Cultura. Uma ótima noite para todas e todos. Sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao nosso ciclo de conferências Diálogos Contemporâneos, que se realiza em Brasília e em Campo Grande, simultaneamente, no período de 12 de março a 12 de junho. São 22 palestras, todas com entrada franca, no Museu da República e na Universidade de Brasília, no Distrito Federal, e na Câmara Municipal de Campo Grande, em Mato Grosso do Sul. Todas as conferências e os debates serão gravados e também transmitidos ao vivo pelo Facebook. Agradecemos aos que vieram prestigiar o nosso projeto e aos que estão acompanhando pela internet. Nós sugerimos que convidem os amigos e amigas para que também possam participar. Registramos os nossos especiais agradecimentos à deputada federal pelo DF, Érica Cocai, que destacou a emenda parlamentar de execução obrigatória ao Ministério da Cultura para que esse projeto fosse realizado. A nossa gratidão. Queremos agradecer ainda o apoio do Ministério da Cultura, da Universidade de Brasília, da Secretaria de Cultura do DF, da Rádio Cultura FM de Brasília e do Museu Nacional da República. Antes de iniciarmos a conferência, informamos que ao final da exposição da palestrante haverá o debate. Aqueles e aquelas que desejarem participar, nós solicitamos que façam as perguntas por escrito e entreguem a alguma das nossas auxiliares. Convido para subir ao palco e compor a mesa a jornalista e doutoranda em comunicação social pela Universidade de Brasília, Juliana Nunes, que fará a mediação do debate. O tema da conferência de hoje é Diversidade Cultural e de Gênero no Brasil, a construção de uma sociedade democrática e fraterna e o respeito às diferenças. E para falar sobre o tema proposto, convidamos a filósofa e escritora Djamila Ribeiro. Diálogos Contemporâneos é uma realização da Associação dos Amigos do Cinema e da Cultura, com a produção executiva de Zelito Passos e a direção-geral de Nilson Rodrigues. Convidamos agora o diretor-geral Nilson Rodrigues para falar um pouco sobre este projeto. Boa noite a todos. Em nome da Associação dos Amigos do Cinema e da Cultura, eu quero agradecer a presença de vocês. Hoje nós tivemos a primeira exposição da Djamila na UNB, à tarde, dirigida aos professores, aos estudantes, e eu estou aqui para saudar a Djamila, agradecer a Juliana por estar colaborando aqui conosco na mediação. Esse projeto, como foi dito, ele ocorre em Campo Grande, aqui em Brasília. Infelizmente, por restrições orçamentárias, a Djamila não pôde ir a Campo Grande. E há uma grita, viu, Djamila, lá em Campo Grande, e eu estou com medo quando eu chegar lá, eu vou apanhar em Campo Grande, sabe? Porque há uma exigência que você vá lá e a gente se comprometeu em levá-la também em Campo Grande, na
versão do projeto, né, para que essa reflexão chegue também a Campo Grande. Como vocês sabem, o projeto compreende uma série de debates, uma série de temas que estão sendo colocados, desde a questão ambiental, a vida urbana, a questão identitária, enfim, são vários temas que nós buscamos refletir dentro desse ciclo de conferências. Portanto, a presença da Djamila aqui hoje, para nós, tem um significado muito grande. Nós temos um compromisso com a diversidade cultural, nós temos um compromisso com a reflexão sobre as questões de gênero, sobre a questão étnica, sobre a formação desse país. E isso nos ajuda a entender, né, mais como se formou esse país, como se constrói esse país, qual é o nosso papel, né, como agentes culturais, como criadores de cultura, como artistas, como pensadores, como militantes, né, nesse processo, né, de construção de uma sociedade justa, que respeite as diferenças, uma sociedade solidária. Esse é o nosso papel enquanto organizadores desse ciclo de conferências. Esse é o nosso propósito, é trazer esses debates e esses conferencistas oferecerem para nós reflexões, subsídios, ferramentas para a luta permanente, para a luta diária, né, que todos nós devemos travar para termos, todos nós, uma vida mais feliz, uma vida de respeito e uma convivência solidária entre todos os humanos. É isso, obrigado, Djamila, obrigado, Juliana, obrigado a vocês que vieram aqui para esse encontro. Boa conferência. Gostaria de mencionar a chegada da deputada Érica Cocai. Eu vou quebrar o protocolo aqui, vou pedir licença a vocês, porque a gente está vivendo um momento muito difícil que todos nós sabemos. Este projeto só foi possível ser realizado, como foi dito aqui anteriormente, mas eu faço questão de frisar, em todas as ocasiões a gente fala disso, é preciso ser dito, as coisas que acontecem precisam ser contadas, porque não é fácil. A deputada Érica Cocai destacou emenda de execução obrigatória para que esse projeto fosse realizado. A deputada Érica tem... É necessário dizer, mas eu quero reafirmar o compromisso que ela tem com a cultura, né, com a diversidade, com respeito à diversidade e com as minorias desse país. É uma parlamentar que nos honra muito. Érica, eu queria que você falasse algo aqui rapidamente. Dá um alô para a turma aqui, por favor. Eu quero quebrar o protocolo aqui. Érica me representa! Érica Lula Cocai. Eu me sinto muito feliz de poder ter ajudado e contribuído para a realização deste ciclo de discussões e de reflexões no Diálogos Contemporâneos. Uma alegria grande, porque primeiro, Marx dizia que o mundo já foi interpretado e que caberia apenas nós transformá-los. Eu acho que tem uma função que a história nos exige hoje, é transformar o mundo e, ao mesmo tempo, ir interpretando isso que nós estamos vivenciando no Brasil. Nós estamos vivenciando um discurso de ódio que é construído em grande medida sobre uma cultura do medo, onde se destroem os espaços públicos e se destrói a alteridade. Se destrói o diálogo com o outro e a gente perde aí, vai perdendo a nossa humanidade. Alguns que acham que o discurso, ele é ensimesmado e ele é inocente, não tem inocência nos discursos que nós estamos vendo todos os dias em vários locais deste país. O discurso, ele é ponte entre o pensamento e entre a ação.
E o discurso, ele ganha pernas, ele vira hematoma, ele vira rompimento democrático. E nós estamos vivendo uma ruptura democrática. E sem democracia, os direitos, eles estão todos ameaçados. O direito de amar, o direito de ser, o direito à cidade, que muitas vezes nos é tirado, os espaços públicos e a cidade. Isso do direito de ser e do direito de amar carrega um caráter extremamente revolucionário nesta etapa das nossas histórias, onde nós temos vários ovos de serpente. E ovo de serpente, penso eu, a gente enfrenta, porque se a gente não enfrentar, ele vira serpente. E ele de repente se sente no direito de pôr uma faixa presidencial, de subir na rampa do Palácio do Planalto e de ir disseminando o ódio contra o outro, para que nós possamos nos isolar, nos apartar e tenhamos uma sociedade de armários, de manicômios e de prisões. Por isso, nesse momento de ruptura democrática, é uma alegria estar aqui. E eu não poderia deixar de falar e não poderia encerrar essa minha curta fala, rompendo os protocolos, para dizer que tem razão o poeta. Faz escuro, mas eu canto. Eu canto novo amanhã. E esse novo amanhã, esse novo amanhã, ele está chegando. Não é hora de dormir, é hora de lutarmos por um novo amanhã, com Lula livre e fora Temer. Agradecemos muitíssimo a Nilson Rodrigues, a deputada Érica Cocai, e passamos agora a condução da conferência para a jornalista Juliana Nunes. Obrigada pelo convite. É uma alegria imensa estar aqui, nesse lugar que é tão especial, né? Museu da República, coração da nossa cidade, da nossa capital. 2 dias depois do aniversário. É um aniversário com fortes emoções, uma noite histórica ontem para o rap brasileiro aqui, na Esplanada dos Ministérios, que foi uma noite aberta pelas donas da rima, mulheres negras do Distrito Federal, e que eu gostaria de saudar aqui pelo trabalho que vem sendo feito. E antes da gente começar aqui também, saudando todas as mulheres negras do Distrito Federal em torno. Em nome da nossa militante Lídia Garcia. Em nome da Lídia, saúdo todas as mulheres negras que, com todos os corres da vida, se deram de presente estar esta noite aqui, porque a gente sabe muito bem que nos últimos meses faltou muito ar para todas nós aqui. Não só por... A gente estava conversando ali com a Djamila, que ela disse que chega aqui e fica se sentindo meio tonta, acima do nível do mar, né? Outra temperatura, mas eu acho que, além dessas todas essas condições, nos últimos meses nos faltou ar por diversos motivos, né? A perda da Marielle, a perda de lideranças quilombolas, né? Toda a prisão do Lula. Então, assim, o ar está faltando, né? E a gente vai buscar esse ar nesse olho no olho, nessa presença, nesse diálogo conjunto, né? Porque a gente hoje amanheceu um dia aí ainda inspiradas pelo aniversário da cidade, inspiradas também pelo acampamento Terra Livre, que começa hoje aqui em Brasília, com as mulheres indígenas aqui, ali no memorial, que estão acampadas no memorial dos povos indígenas. Mas também começamos a semana lembrando que a gente tem muita luta pela frente, né? Uma chacina de meninos negros no sol nascente. Então a gente precisa lidar com tudo isso ao mesmo tempo, com os corres da nossa vida e com tudo que acontece ao mesmo tempo. E por isso, Djamila, para a gente é muito especial ter você aqui. A sua trajetória vem sendo acompanhada por nós e servindo de inspiração, como a Bárbara falou logo quando chegou também. Djamila, que é mestre em Filosofia pela Universidade Federal de São Paulo, coordenadora da coleção Feminismos Plurais e Feminista Negra.
e que vai falar para a gente um pouco aqui sobre gênero, diversidade cultural e, por que não, democracia. Muito obrigada por estar aqui e a palavra é sua. Boa noite a todas as pessoas presentes. Peço desculpas pela voz, porque de fato toda vez que eu venho ao Brasil eu fico meio mal, assim, tô querendo gripar, mas estamos resistindo aqui. Quero agradecer o convite dos Elitos, Diálogos Contemporâneos, para estar aqui hoje. Quero agradecer a Juliana por estar aqui mediando, uma grande companheira de luta, pretas candangas, companheiras incríveis, enfim, que a gente, toda vez que vem a Brasília, tem o prazer de ser recebida com muito carinho por vocês. E agradecer a todos e todas que, mesmo num dia de chuva, estão aqui hoje. Eu já fiquei sabendo que quando chove Brasília para, então os guerreiros e guerreiras que conseguiram estar aqui hoje, é um prazer. Para falar, hoje à tarde eu falei o mesmo tema, né, mas para a gente não ficar tão repetitivo, acho que o foco principal, né, da minha fala hoje é a gente pensar o quanto que as ditas lutas identitárias, na verdade, são lutas democráticas, né, lutas pela democracia, lutas para a gente ampliar o conceito de humanidade. O quanto que ainda no Brasil essas pautas são vistas como menores ou como específicas e não como estruturais e estruturantes das desigualdades no Brasil. Acho que é algo que, historicamente, as feministas negras vêm nos ensinando a fazer esse debate, sobretudo num país que tem um histórico como o nosso, né, de mais de 3 séculos de escravidão, mais de 20 anos de ditadura militar, e que, por mais que sejamos maioria numérica nesse país, ainda estamos muito aquém, né, de acessar direitos básicos, né? Então, como o debate racial, debate de gênero, enfim, eles são debates que precisam ser levados como fundamentais para qualquer projeto de sociedade que a gente está pensando, né? E ainda a gente tem um pouco de dificuldade de fazer essa conversa com alguns campos, porque eu acho bem interessante quando a gente fala, não sei, quando um homem branco diz, mas isso é uma pauta identitária. Quando a gente está falando de racismo, de sexismo, eu acho interessante porque ele também não se pensa como uma identidade, né? Ele não pensa que branquitude e masculinidade também são identidades. Ao dizer que nossas pautas são identitárias, automaticamente ele está se colocando como universal, né? E acho que essa é a dinâmica que a gente ainda enfrenta. Então, você é específica, você é mulher negra, você é uma mulher indígena, mas essa pessoa branca, ela não se pensa como branca. Ela não pensa que ela também fala a partir de um lugar social. E qual é o significado desse lugar social do qual ela fala? Que é pensar a branquitude como a metáfora do poder, né? O branco como metáfora do poder. O que significa isso? O que significa falar a partir desse lugar? Então, quando eu pensei em falar, enfim, escrever sobre lugar de fala, foi muito nesse sentido, para a gente entender que lugar de fala diz respeito ao qual é o lugar social que os grupos ocupam na sociedade. Comecei com lugar de fala até porque tem muita polêmica em relação ao conceito, fica umas brigas, uma dicotomia vazia de concordo ou não concordo, em vez da gente fazer uma reflexão mais profunda sobre o que de fato isso significa. Então, começar a coleção Feminismos Plurais com o que é lugar de fala foi muito nesse sentido, de trazer, resgatar tudo que as mulheres negras, indígenas, latinas vêm historicamente fazendo sobre esse debate. Na verdade, eu não conceituo nada, eu trago estudos que já vinham sendo feitos historicamente, até com uma maneira da gente, enfim, mostrar que existem produções intelectuais dessas mulheres. O problema é a falta de visibilidade dessas produções. Então, que é pensar essa desnaturalização das violências, essa desnaturalização dos lugares, da maneira como foram construídas historicamente, que faz com que os sujeitos que estão no poder sequer se pensem como sujeitos marcados, sequer entendam que o seu lugar é construído a partir da opressão de outros grupos. Então, entende muito seu lugar como natural ou providencialmente fixado
e não feito ou construído historicamente à base de muita violência e sangue de grupos vulneráveis que foram subalternizados no Brasil. Então, trazer esse olhar, pensar o lugar social, né? Desnaturalizar esse lugar dito universal, mas também a gente entender quais são as experiências em comum que indivíduos negros compartilham por fazerem parte de um grupo social, de determinado grupo social. Então, entender quais são as experiências que os homens negros vão compartilhar, a grande maioria, por serem homens negros. Então, a gente pode citar como exemplo a alta taxa de encarceramento, a gente pode citar o assassinato sistemático de jovens negros. Pelo fato de serem homens negros, indivíduos negros compartilham algumas realidades por conta desse lugar social. Da mesma forma, mulheres negras vão acabar compartilhando algumas experiências, como, por exemplo, a alta taxa de feminicídio, a alta taxa de mortalidade materna, a alta taxa de violência obstétrica, por fazerem parte desse grupo social. Então, o que nos interessa como objeto de análise é pensar estruturalmente quais são as consequências de pertencer a esse grupo social e não necessariamente nos ater em relação às experiências individuais, né, às vivências, porque por mais que sejamos negras e compartilhemos experiências, nós somos indivíduos, né? Então, a minha experiência como mulher negra é diferente da experiência da Juliana. Então, se eu for analisar todas as experiências individuais, eu não dou conta. Não há um objeto de análise possível para pensar todas as experiências individuais. Então, nosso ponto de confluência é quais são as experiências que nós estamos compartilhando por pertencerem a esse grupo. Né? E o fato de compartilharmos essas experiências, que a gente está pensando no lugar social, faz com que a gente encontre barreiras estruturais e institucionais para estar presente em determinados espaços e, consequentemente, as nossas produções, as nossas falas, as nossas experiências, a gente acaba não conseguindo acessar determinados espaços. Então, é nesse sentido que a gente está pensando lugar de fala. Né? Como diz a Lélia Gonzalez, que a gente não compartilha também só dor e sofrimento, a gente também compartilha legados de luta. E quais são esses legados de luta? Quais são essas formas de resistência? Quais são as ações transformadoras que essas mulheres, que esses grupos vêm desenvolvendo historicamente e que acabam ficando implícitos dentro de uma normatização hegemônica que não nomeia essas experiências? Né? Quais são as consequências da gente do mundo ser apresentado para nós só a partir do olhar do falo-logocentrismo, né? Que o Derrida fala, do homem branco europeu? Quais são as consequências desse mundo que é apresentado para nós, onde parece que só há produção no norte global? Né? É realístico pensar que a produção epistemológica de uma determinada região dê conta de todas as produções e de todas as outras regiões do mundo? É no sentido, de fato, de pensar o lugar de fala, de desestabilizar um regime de autorização discursiva que vem historicamente negando e invisibilizando outras formas de ser, outras possibilidades de existência, outras formas de mundo. Né? Porque pensar o mundo ele é, da forma como ele nos é apresentado, a linguagem é uma forma de pensar o mundo, de entendimento de mundo, não é meramente um amontoado de palavras, a linguagem cria formas de vida. Quais são esses mundos e essas vidas que estão sendo mostradas para nós quando, enfim, parece que só um grupo produz isso ou é capaz de fazer isso? Então, quando a gente fala da importância de ler intelectuais negros, de pensar os saberes dos povos indígenas, pensar os saberes de terreiro, pensar outras formas de saber, não é numa visão essencialista do que é ser negro, né? Até porque somos anti-essencialistas. É no sentido de questionar. Numa sociedade onde nós somos maioria, será que é correto só uma parte, um grupo, deter o poder sobre isso? Será que é correto a gente não participar desse mundo da maneira como deveria? São os questionamentos que são necessários para que a gente consiga refletir sobre quais são os impactos dessa invisibilização. Então, quando as feministas negras dizem a importância de nomear, e aí quando a gente fala nomear uma realidade, é porque a gente sequer vai pensar a solução para algo que sequer foi pensado. Se eu não penso quais são as experiências que as mulheres negras compartilham e trago ela à tona, isso sequer vai criar demanda de política pública, inclusive.
Como é que eu vou saber qual é essa realidade se eu não estou nomeando, se eu estou insistindo numa tentação de universalidade, que é mais uma forma de invisibilizar essa realidade, né? Que é o que o Foucault fala do deixar morrer, né? Se eu não penso, se eu sequer nomeei, essas realidades elas ficam invisíveis, a invisibilidade ela mata em vários sentidos, né? Então trazer à tona essas realidades não é dividir a luta, né? Como muitas vezes a gente acaba escutando, vocês estão dividindo a luta, como se a gente tivesse algum poder para dividir alguma coisa, né? Porque como mulheres negras, qual o poder que a gente tem para silenciar as pessoas, que acaba ficando num debate de vocês estão me silenciando. E eu sempre brinco, o máximo que eu fiz foi te bloquear do Facebook, de resto você continua sendo professor na universidade, maioria na política institucional, dono do meio de produção, não tem poder nenhum para afetar a sua vida nesse sentido. Eu só te excluí do Facebook e te fiz uma careta, agora de resto, eu estou fazendo um debate estrutural, de fato. Né? E é entender como raça, classe e gênero, racismo, opressão de classe e sexismo já dividem a sociedade, colocando a mulher negra na base e o homem branco no topo. Né? A sociedade ela já é dividida. Quando a gente vê a importância de nomear essas realidades, a gente quer combater, inclusive, uma divisão que já está posta. É pensar como que certas realidades precisam ser nomeadas para assim poderem serem pensadas e consideradas. Né? Então, se a gente pega os números, no citei hoje à tarde, de violência contra a mulher, né? Que diminui o feminicídio de mulheres brancas, mas aumenta o de mulheres negras. Quando você pega alguns dados em que você melhora a vida de um grupo, mas do outro você acaba ficando vulnerável, até piorando, significa que faltou um olhar interseccional ou étnico-racial na hora de olhar para essa realidade. Né? Então, a gente está falando de fato de vidas, a gente não é meramente uma construção teórica, a gente está falando de possibilidades de existência, a gente está falando de pessoas que estão morrendo, a gente está falando de pessoas que não têm outras oportunidades, porque a gente está falando de desigualdade concreta aqui, o que nos interessa é analisar a desigualdade concreta, e de pessoas que acabam sequer sendo pensadas na hora de pensar soluções para determinadas coisas. E aí, dentro de todo esse escopo, é pensar que eu acho que é muito importante a gente remontar o que Abdias do Nascimento fala no genocídio do negro brasileiro, que genocídio é toda forma de aniquilamento moral, intelectual e político de um povo. Né? E o quanto que essas construções teóricas sobre nós, sobre os nossos corpos, estão diretamente ligadas à forma como nós vamos ser tratados concretamente. Né? A forma como, por exemplo, a morte física de um jovem negro vai ser legitimada. Se aquele jovem morre, as pessoas vão dizer, mas ele era agressivo, ele era violento. A construção do homem negro como violento serve, inclusive, como uma forma de justificar a sua morte. Então, são duas dimensões que estão interligadas e é justamente por isso que é importante disputar essas construções, que não são meramente construções teóricas, né? De como pensar outras formas, de outras possibilidades, mas, sobretudo, de restituir as humanidades negadas à população negra, e de pensar outras formas, enfim, de se colocar no mundo. Tem um filósofo que eu estou bem lendo ele, muito apaixonadinha por ele, que é o Achille Mbembe, e na crítica da razão negra, como ele traz essa questão da invenção do negro, né, de como que o negro é uma invenção colonial, né, uma invenção constituída pela falta, né? Aquilo que não é branco, é aquilo que não é europeu, é aquilo que não é racional, ligada à desumanização, ligada à homogeneização, porque nós éramos, enfim, a África, Bantu, Swahili, Kemet, no processo de colonização viramos o negro. O que significa ser o negro? Como se a gente não tivesse subjetividade, como se nós não fôssemos diferentes, como se nós fôssemos uma categoria homogênea. E o que significa a invenção da negra? Eu vou um pouco mais além, né, pensando numa crítica da razão negra feminista, com a minha audácia, mas pensar o que é, como diz a Grada Quilomba, ser essa dupla antítese de branquitude e masculinidade. O que significa isso e quais são os impactos disso na nossa vida? Então, a importância da gente se autodefinir, pensar outras formas de ser negro, para além dessa construção, dessa invenção do negro a partir dessa ótica colonizadora. Que, como disse Fanon,
né? Eles podem ter criado, inventado o negro, mas eles não podem controlar a negritude. O que significa isso? Né? Então, uma forma também da gente entender as nossas pluralidades, as nossas diferenças, entender que a valorização das nossas diferenças é importante para a gente também não remontar novamente a uma lógica colonizadora, como muitas vezes a gente acaba fazendo dentro dos movimentos, ao criar categorias de militantismo 9001, ou o que é, o que não é, também não respeitando essas nossas diferenças e perspectivas que temos diferentes. Né? Pensar as diferenças, como diz a Angela Davis, como fagulhas criativas, como que a gente pode interligar e pensar outras concepções de mundo, entendendo e respeitando as nossas diferenças. Então, eu penso que não é possível a gente pensar um país mais democrático sem, de fato, a gente fazer um debate fundamental sobre essas questões, sobre grupos que sequer participam do que a gente... Enfim, a gente está vivendo um momento de crise democrática muito grande, mas acho que é importante a gente também pensar que grupos, antes dessa crise, já estavam vivendo em estados de exceção, de fato. A gente precisa trazer à tona esse debate de pensar o quanto que muitos grupos sequer compartilhavam isso que a gente chama de humano, para que a gente possa, de fato, pensar um projeto de sociedade e não meramente um projeto de poder. Então, sem entender como essas construções se dão, sem adquirir um nível de conscientização sobre o que significam esses grupos e as consequências desses lugares que esses grupos ocupam, fica difícil da gente, de fato, pensar um projeto de sociedade. Então, não é meramente um debate identitário. Pensar as identidades é pensar como que, historicamente, não é um debate que se encerra em si mesmo, é pensar como, historicamente, os poderes instituídos legitimaram algumas identidades em detrimento de outras. Como que, historicamente, certas identidades foram oprimidas para que outras pudessem ser privilegiadas. Se a gente não fizer o debate de como essas identidades, de como que o poder articula e reifica essas identidades, não tem, na nossa concepção, fica mais difícil de fazer um debate, inclusive, sobre o que é democracia. Né? Se a gente não entende, não adquire esse nível de conscientização. Porque pensar em empoderamento, que é o terceiro título da coleção Feminismos Plurais, já fazendo jabá, está na pré-venda para quem quiser, que é empoderamento, que também é um termo que ficou extremamente esvaziado nos últimos tempos, né? Tipo, agora tudo é empoderamento, corrida do empoderamento, corrida Nike empoderada, bota o tênis para empoderar. O boneco empoderado, outro dia eu vi. Fiquei muito curiosa. Pensei, se eu comprar para minha filha vai automaticamente ser empoderada. Fiquei pensando. Mas aí esvazia, porque também é uma tática do poder esvaziar conceitos que são importantes e que têm um potencial transformador para banalizar. Então, pensando numa perspectiva feminista negra, empoderamento, primeiro passo para a gente empoderar é a gente adquirir um nível de conscientização sobre a nossa realidade, sobre o nosso contexto social e político. Né? O que significa e quais são as consequências disso? Para daí depois, a partir da conscientização, a gente conseguir pensar coletivamente estratégias de fortalecimento, né? A gente conseguir pensar estratégias, redes de solidariedade política. Porque se a gente não entende, não tem consciência dessa realidade, desculpa, e do que tudo isso significa, é muito mais fácil, enfim, da gente ficar na inércia, né, e de não pensar soluções para isso. E também ficar somente sendo sujeitos reativos, né? Então a gente pensa que é necessário agir e não somente reagir a algo, porque se eu reajo a algo ainda é aquilo que está me pautando. Então também pensar ações transformadoras para além dessas lógicas excludentes, como historicamente isso vem sendo feito, né? E a gente não conhece, por conta da determinação de uma história única que nega que a gente conheça essas histórias de uma maneira geral, o epistemicídio e tantas formas de assassinatos aos quais nós somos submetidos ao longo dos tempos. Nem sei quanto tempo eu tenho, estou aqui falando. Quanto tempo?
5 anos. Nossa, é a idade. Então, para finalizar, eu acho que penso, né, da importância da gente entender essas discussões, não no sentido de afronta, como muitas vezes é colocado, né? Simone de Beauvoir tem uma frase que eu gosto muito, que ela, no Segundo Sexo, no volume 1, ela diz o seguinte: se a questão feminina é tão absurda, é porque a arrogância masculina fez dela uma querela, e quando as pessoas querelam, não raciocinam bem. Então, se as questões raciais, se as questões de gênero, se as questões de orientação sexual são tão absurdas, é porque várias arrogâncias de quem está na norma transforma isso numa querela, numa briga, e as pessoas passam a não raciocinar direito. E a gente não está aqui, não pode reduzir direitos básicos à existência meramente a uma briguinha. Né? A gente está falando de problemas sérios, a gente está falando de questões estruturais. E é importante que as pessoas não individualizem isso, né? Porque aí sempre cai naquilo, mas eu não sou assim, mas eu não sou assim. Parabéns, mas a gente está falando de um debate estrutural e de que sim, por mais que você não se considere racista, você é uma pessoa branca, você se beneficia dessa estrutura, você precisa entender o que significa isso. Você precisa debater a partir desse lugar. Debater questões raciais não é só debater negritude, né, como se convencionou no Brasil, é pensar a branquitude, o que significa ser branco nesse país. Branco como metáfora do poder, o que significa ser homem branco. Né? E aí, quando a gente desnaturaliza isso, os homens brancos vão entender que eles estão nesses lugares porque são privilegiados, não porque são geniais. Eles ficam bravos quando a gente fala que eles não são geniais, mas não são, porque a gente de fato está falando de oportunidades concretas. Quais foram as oportunidades que a geração das mulheres que me antecederam, negras, tiveram de fato para ocupar certos espaços? E por que elas não tiveram? É importante a gente fazer esses questionamentos e não pessoalizar. Quando a gente está falando desse debate, entender qual é a sua responsabilidade no lugar de fala como uma postura ética, que é se responsabilizar de fato pela mudança na sociedade. Isso passa necessariamente por se conscientizar, por entender essas realidades, por ler, por exemplo, o que a gente está falando, produzindo, né? Porque a empatia, para terminar mesmo, na nossa concepção, não é um sentimento, né? Que nem eu cheguei agora em Brasília e fiquei doente, aí, do nada. Empatia não é algo que vem do nada, né? Ela é um processo intelectual, sobretudo. Empatia, sobretudo, é um processo intelectual. Se eu quiser conhecer a realidade de determinados grupos, eu preciso ler sobre isso, eu preciso ouvir o que aqueles grupos estão falando. Eu preciso, de fato, conhecer quais são os mundos que eles estão me apresentando para não achar que o meu é o único mundo referente, o único mundo que dá conta de pensar a sociedade. Para além de achar que o único diálogo possível é a gente, de novo, ficar nesse lugar sempre, que é um lugar muito incômodo, de wiki preta, que tem que ficar ensinando tudo para as pessoas o tempo todo. Então, e aí fica um debate muito beirando uma anti-intelectualidade que é extremamente irritante, porque a gente está falando aqui de intelectualidade, né? De várias formas de intelectualidade. Porque aí a gente apresenta e sempre pergunta, mas como eu, branca, posso contribuir? Vai ler, né? Porque senão depois fica eu tendo que explicar de novo, falar de novo. E aí, em vez de refletir criticamente, pensar de uma maneira mais profunda, fica muito num lugar de, eu entendo tudo isso, mas como eu posso? Lê Lélia Gonzalez, você vai entender o que a gente está falando. Porque é importante se responsabilizar por isso. Claro que a gente não vai se negar a dialogar, óbvio que não. Mas para um diálogo ser possível, minimamente, é preciso que as pessoas entendam o que elas estão falando. É preciso que elas se responsabilizem também por ganhar esse conhecimento. É preciso que elas combatam um sistema de opressão muito forte no Brasil, que é o achismo, porque todo mundo acha tudo hoje. Porque o Facebook pergunta o que você está pensando, a pessoa realmente acha que é importante dizer. E aí você fala de questões raciais, de dizer, mas eu não concordo. Querido, né? Mesmo no campo progressista. Então, vai ler. Vai se informar, vai entender outras formas de mundo, vai conhecer outras realidades, vai construir a empatia, vai entender que pensar nossas pautas na política institucional não é concessão, é direito. Vai entender que é necessário que as pessoas negras ocupem esses espaços, as mulheres ocupem esses espaços, as mulheres negras ocupem esses espaços. Entenda qual é o seu lugar dentro dessa dinâmica, para além de achar
que pode falar sobre tudo e falar por o tempo inteiro e nunca escutar o que esses grupos estão produzindo, o que esses grupos estão dizendo. Então, se responsabilize de fato por essa mudança e não achar que é meramente, ou quando tem uma pessoa negra já achar que é demais, ou tem duas pessoas negras achar que é demais, quando você tem milhares de homens brancos e você não acha que é demais dentro de determinados espaços. Preciso desnaturalizar isso, e não é só a gente que tem que fazer esse papel. Para a gente conseguir minimamente manter um diálogo produtivo, é importante que as pessoas se responsabilizem, construam de fato empatia, entendam esse processo intelectual, para que de fato a gente consiga se ouvir e se falar, porque se um está aqui e o outro está aqui, o subalterno até fala, como diz esse livro aqui, mas quem está no poder está escutando o que o subalterno está falando. Então, é importantíssimo que a gente entenda a responsabilidade de pensar a partir dos nossos lugares sociais e a partir de como que a criação do nosso mundo implica no mundo dos outros. Obrigada. Obrigada, Djamila. A gente vai começar a rodada de perguntas, né? Já que são diálogos, vamos estabelecê-los, vamos dialogar. A gente só pede que as perguntas sejam feitas por escrito. E enquanto elas vão chegando aqui, eu vou usando o meu privilégio de estar aqui com o microfone ao seu lado para levantar já algumas questões e também fazer uma propaganda do livro da Djamila, que é Lugar de Fala. Esse aqui é da Daniela Luciana, que ela me emprestou. Muito obrigada. Eu estava na expectativa que a Djamila traria, mas essa coisa de bagagem agora, né, excesso de bagagem ficou mais difícil. Mas a gente encontra aí pela internet, nas livrarias, recomendo muito. E aí eu queria ler um trechinho aqui da contracapa, que eu gosto muito da pessoa que escreveu e do que ela escreveu. O racismo patriarcal heteronormativo apostou que não teríamos o que dizer. Perdeu. Somos filhos e filhos da cultura onde a palavra tem muitos poderes. Com ela narramos o mundo que vemos e vivemos, expomos as atrocidades. Mas é através dela somos vozes orquestradas para a mudança. Aprender e ensinar são motores de luta. Axé. Essas palavras aqui são da Jurema Werneck, coordenadora executiva da Anistia Internacional do Brasil, e que nas últimas semanas tem feito um trabalho muito importante para poder internacionalizar o caso da Marielle. Com certeza eu acho que é uma inspiração também para a Djamila. E eu queria te ouvir também, Djamila, uma das questões que eu já coloco, para que você possa falar um pouco, enfim, do que essa morte tão horrível representa, né, essa execução, e como que a gente atua a partir dela, né? Hoje na entrevista que você deu para o João, você falava, né, primeiro deu o medo e agora, pelo contrário, deu a força. E se você puder falar um pouco mais sobre isso? Esse assassinato brutal, acho que mexeu com o Brasil todo, sem dúvida nenhuma, mas para nós, mulheres negras, ficou um recado muito dado, assim, né? Eu fiquei de cama, assim, por dias, conhecia a Marielle, a gente conviveu. Então, esse assassinato brutal foi algo que nos desestabilizou muito, assim, mexeu muito com todas nós. Acho que até hoje eu estou vivendo esse luto, todas nós estamos vivendo esse luto. E no primeiro momento foi o medo mesmo, o pânico. Muitas pessoas ligando, falando, olha, vocês precisam tomar cuidado, vocês precisam tomar cuidado, mas ao mesmo tempo eu penso, o que é tomar cuidado? Né? Porque, enfim, eu não sou herdeira, né? Então eu ando de ônibus, São Paulo ando de metrô, a gente vive, né? Então não tem, às vezes, muita coisa que a gente pode fazer em relação a isso. Mas também não deixar esse medo nos paralisar. Eu acho que o que foi fundamental, pelo menos para o grupo de mulheres negras que eu estou mais próxima em São Paulo e tanto no Rio, foi muito ouvir as mais velhas, assim, entender, porque eu acho que é muito importante a gente sempre ouvir as mais velhas, por mais que nós tenhamos conflitos geracionais, entender esses conflitos, porque aí a gente também não perde a perspectiva histórica, né? Porque a gente sempre acha que o nosso tempo histórico é o pior tempo histórico de todos os tempos. Quando a gente ouve mulheres negras mais velhas que tiveram que passar por coisas
que a gente muitas vezes sequer imagina, inclusive para que a gente pudesse hoje estar aqui conversando, eu acho que é importante para a gente não se desestabilizar e seguir, né, trilhando e compartilhando esses legados de luta. A Marielle, ela deixa legados de luta muito importantes para nós. Eu acho que uma maneira da gente honrar a existência dela, honrar tudo, a luta, tudo que ela construiu, é a gente seguir unidas e, sobretudo, trabalhando em rede, sobretudo, trabalhando coletivamente, não deixando esse medo nos paralisar, usando esse medo como motor, como potência para a gente continuar, enfim, fazendo a luta que a gente acha que é necessária. Nós vamos começar então com a pergunta da Maria Ângela, e ela coloca a seguinte questão: o que você acha da representatividade como ferramenta, entre aspas, para o combate ao racismo e sua reprodução? Esse debate da representatividade, ele também é um debate que eu acho que é necessário alguns cuidados, porque, claro que é importante a gente ocupar determinados espaços e estar em certos espaços, mas também eu acho que é importante a gente pensar qual é o tipo de representação que a gente quer e entender que nem todas as pessoas negras vão representar todas as pessoas negras. Eu acho que é preciso ter esse entendimento. Né? Assim como eu acredito que nem todas as pessoas brancas se sentem representadas pelas pessoas brancas que estão no poder. Né? Então, eu penso que ela é importante, haja vista que a gente tem toda uma invisibilidade de pessoas negras em espaços de poder, mas igualmente penso que é importante ter esse olhar de que nem todas as pessoas negras vão representar todas as pessoas, entendendo as nossas diferenças, entendendo, enfim, as nossas particularidades, porque eu realmente acho muito engraçado, porque no caso da Luiz Linda Valois, quando aconteceu aquela coisa lá que ela falou absurda, um monte de gente veio falar comigo: olha aí, a Luiz Linda, mulher negra, mas falou tal coisa, o que você tem a dizer sobre isso? E aí eu achei engraçado porque eu não incomodei nenhum amigo branco meu quando o Gedel foi encontrado com a mala cheia de dinheiro, né? Ninguém fala que homem branco não serve para ser presidente, porque o Temer deu o golpe. Mas, quando você... Mas se uma mulher negra, uma pessoa negra comete algum erro, parece que a gente tem que dar conta daquela pessoa. E por que eu tenho que dar conta da Luiz Linda Valois? Se, inclusive, a gente nem partilha as mesmas perspectivas ideológicas. Muitíssimo pelo contrário. Então, eu não tenho que dar conta dela, como eu não tenho que dar conta do Joaquim Barbosa, como eu não tenho que dar conta de ninguém. Assim como as pessoas brancas não dão conta. Então, eu, como uma mulher negra de esquerda, acho que a nossa luta é para que a gente consiga colocar mais mulheres negras que partilham dessa ideologia nossa dentro desses espaços, para que de fato a gente se sinta representada nas nossas questões e nas nossas pautas. Então, tem que tomar muito cuidado com essas armadilhas da representatividade que muitas vezes é colocado, sobretudo no campo conservador, né? Ah, mas tem fulano aqui. Ou, no caso daquele vereador de São Paulo, o Fernando Feriado, das pessoas falarem: ah, mas ele é homem, negro, gay, e ele é contra várias pautas. E aí iam falar, teve um acadêmico branco lá de São Paulo que falou: o Fernando Holliday causa um curto-circuito na teoria do lugar de fala. Eu falei: nossa, você não entendeu nada do lugar de fala. Porque não me interessam as posições individuais do Fernando Holliday. Inclusive, vou combatê-las politicamente, mas não porque ele é negro. Eu vou combater o Fernando Holliday politicamente, da mesma forma que eu acredito que o Mário Escovas Neto, vereador lá de São Paulo, também tem que ser combatido politicamente. Assim como o Romeu Tuma Júnior lá, está na 10ª geração lá, tomando conta. Todo mundo tem que ser combatido politicamente. Uma rodada aqui de... deixa eu ver que são 6, então vou fazer 3 aqui de uma vez, prepare-se. Como mulher negra dentro do feminismo, você acredita que de fato as mulheres brancas entendem e se preocupam com as prioridades das mulheres negras? Djamila, o que você pode nos dizer sobre a disputa entre o feminismo radical e o transfeminismo quanto à participação de travestis e minas trans no feminismo? Há semelhanças entre o transfeminismo e o feminismo negro? Essa pergunta da Lúcia Laporta, transfeminista.
para fechar esse bloco de fogo. Certa vez ouvi uma professora dizer que lugar de fala deve ser debatido pelo movimento social e que na ciência todo mundo pode falar sobre tudo. Como dialogar com esse tipo de pensamento acadêmico? Vamos lá. Bom, nem todas feministas brancas, desenvolveram um nível de conscientização para entender que se existem mulheres negras, se existem mulheres trans, se existem mulheres pobres, a questão de classe, de transexualidade, de raça, necessariamente deve ser uma pauta feminista. Agora, nós, feministas negras, a gente está partindo de outros pontos, né? Quando a gente pensa em interseccionalidade, a gente está pensando num projeto de sociedade, de fato, e não somente nas opressões que nos dizem respeito. Talvez essa seja a grande diferença. Quando a gente pensa em entrecruzamento de raça, classe, gênero e outras formas de opressões estruturais, a gente está dizendo que não dá para alimentar uma opressão e reforçar, não dá para lutar contra uma opressão e alimentar outra, porque isso é alimentar a mesmíssima estrutura, né? Então, de fato, a gente está fazendo um debate mais fundamental sobre a transformação da sociedade, não meramente um debate reformista que diz respeito só ao meu grupo, e aí eu vou lá, luto por aquilo que me interessa e reproduzo lógicas de opressão contra outros grupos. Isso, para nós, não é, de fato, pensar um projeto de sociedade, é de fato pensar só no seu grupo de maneira muito específica. Então, o feminismo negro ele não é específico nesse sentido. O negro é no sentido de que a questão racial norteia todas as nossas ações, nossos pensamentos e nossas teorias, assim como a de classe e outras. É pensar de fato qual é o modelo de sociedade que a gente quer e pensar novas bases, novos marcos civilizatórios para isso. Então, não, nem todas as mulheres brancas feministas vão entender isso, assim como nem todos os homens de esquerda vão entender isso, assim como nem todos militantes, pessoas de movimentos sociais vão entender isso. Muitíssimo pelo contrário. Então, pensam que também não é nosso dever ter que pegar pela mão, enfim, a gente está pensando nesse mundo, a gente está construindo esse mundo e quem quiser vir com a gente, que venha com a gente pensar esse mundo, né? De outras maneiras. Claro que se a gente estiver indo para o embate, a gente vai, mas eu lembro que eu tive uma conversa com a Sueli Carneiro uns anos atrás e ela falou, olha, a luta com essas feministas brancas que pensavam dessa forma, a minha geração e outras gerações já fizeram. Vocês têm que sair de ficar só criticando e vocês têm que pensar o que já tem e como é que vocês podem potencializar isso. Então, isso também foi um olhar muito interessante para mim, para além de ficar, olha, você não fez, você não está. Mas pautar a partir de outras questões e não ficar só reagindo a isso. Mas nem todas, de forma alguma. Eu, por exemplo, na minha banca de qualificação de mestrado, tive uma experiência horrorosa com uma feminista professora da Unicamp. Eu não vou citar o nome que está sendo gravado, meu orientador falou para parar de citar nome, mas quem quiser em off eu conto quem foi. E que foi extremamente racista comigo, na minha banca de qualificação de mestrado. Falou coisas verdadeiramente absurdas. É um grande nome aí do feminismo, professora da Unicamp, blá blá blá. Agora, eu não posso falar, falo depois. Não. Mas eu penso que a gente também tem que, enfim, ler as nossas, entender o que a gente está falando. Ler as feministas brancas também. Eu li muito Simone de Beauvoir, adoro, curto muito. Tem várias feministas brancas interessantes, pensando coisas interessantes. A gente tem que filtrar o que de fato nos interessa. Radical e transfeminismo. Então, o que acontece? A teoria radical, né, ela surge na década de 60 nos Estados Unidos, uma teoria que você tem feministas como Shulamita Firestone, Gayle Rubin. Ela cumpre um papel importante quando surge na década de 60, apesar dos seus limites. Os limites, porque pensava só a partir da categoria gênero e não pensando a partir de outras categorias. Ela cumpre um papel importante num primeiro momento. Mas o que acontece ao longo do tempo... Eu também digo que muitas feministas que se dizem radicais hoje também não leram teoria radical, acham também que ser feminista radical é ficar atacando pessoas trans na internet, não entenderam de fato que apontar limites não é deslegitimar, é simplesmente mostrar que aquela teoria tem um limite de entendimento do mundo. E aí não entende isso. E também acaba recorrendo a um argumento biológico de dizer quem é mulher e quem não é mulher, sendo que historicamente, até dentro da teoria feminista, a gente combate o argumento biológico.
Então, é uma contradição, na verdade, não pensar que o feminino ele se desloca, né? Que as pessoas trans, as mulheres trans, por exemplo, são atacadas pelo fato de serem mulheres, de ter a passibilidade de mulheres, de entender que o feminino se desloca. Então, acaba acontecendo, sobretudo nas redes sociais, muitas atitudes violentas por parte de muitas feministas radicais, de atacar, de revelar nome de registro das pessoas trans, de não entender que vive num país que é o campeão mundial, né, de assassinatos de pessoas trans e travestis. Né? Dentro das perspectivas dos feminismos negros, porque somos diversas, existe uma proximidade maior com o transfeminismo, porque a gente está pensando a partir de uma lógica interseccional. Existe, de fato, uma cooperação muito maior entre as feministas negras. Obviamente que você tem feministas negras que são radicais, mas aí é uma coisa. Né? A gente, quando está falando a partir, pensando interseccionalmente, a gente está pensando além da questão do feminismo radical. Então, eu penso que na nossa coleção, por exemplo, a gente vai ter o que é transfeminismo, escrito pela Maria Clara Araújo, que é uma travesti negra do Recife, porque a gente entende que pensar feminismos plurais é pensar a partir da perspectiva transfeminista e também negra, né? Transfeminista negra, porque a Maria Clara Araújo é uma transfeminista negra. Então, de fato, existem essas rusgas e eu acho que é importante a gente pensar o quanto que o movimento feminista ele não é homogêneo, existem várias correntes de pensamento, várias vertentes, não necessariamente as feministas vão concordar entre si, muitíssimo pelo contrário, é um movimento extremamente heterogêneo e nem sempre alguma vertente feminista vai contemplar aquilo que a gente acredita como visão de mundo. Do lugar de fala, o que a professora disse, na verdade ela não entendeu o que é lugar de fala. Porque lugar de fala não significa que só pessoas negras podem falar sobre racismo. Ela não leu o livro, tá lá no livro. R$19,90, frete grátis. Não tem nada a ver com as pessoas não poderem falar. Significa que, obviamente, pessoas brancas podem e devem falar sobre racismo, mas elas vão falar a partir de outro lugar. É isso que a gente está falando. Ela vai falar a partir do lugar da branquitude. Então, significa que todas as pessoas têm condições de refletir criticamente sobre a realidade de outros grupos. Podem e devem. A diferença é entender que você vai refletir criticamente sobre isso, mas não existe uma neutralidade. Não existe um lugar neutro do qual você vai partir para refletir essa realidade. É isso que a gente está falando. Então, seria importantíssimo que homens debatessem masculinidade, que homens negros debatessem masculinidade negra, que pessoas brancas debatessem branquitude, porque nós vivemos em relações raciais, relações de gênero. Né? O que a gente está falando pode e deve, mas você reflete a partir de um outro lugar social. Sobretudo entender que, historicamente no Brasil, se convencionou a pensar que estudar questão racial é só estudar a negritude, e as pessoas brancas não se estudarem. Né, dos homens acharem que é discutir o feminino, mas não discutir a construção da masculinidade, não debater masculinidade, é disso que a gente está falando. E também o que a gente está falando não dá para a gente acreditar que num país como o nosso, diverso, só pessoas de um determinado grupo social consigam produzir conhecimento. Eu também quero sentar lá e produzir conhecimento, eu também quero ser sujeito de pesquisa e não só objeto. Então são várias questões que estão brincadas aí. E lugar de fala não tem nada a ver com impedir o outro de falar. De novo, não tem poder nenhum para isso. Significa que essa pessoa entenda qual é o lugar que ela parte, sobretudo. O que significa pertencer a grupos que são historicamente privilegiados? O que significa, se você entende que existem grupos que foram silenciados historicamente, você vai entender sim que em determinados momentos o máximo que você pode fazer para ajudar é escutar. Porque você sempre pode falar. Por que você não entende essa necessidade histórica de grupos que foram silenciados historicamente por falar? Então a Grada Quilomba vai dizer que muitas vezes as pessoas brancas elas não querem escutar o que a gente tem para dizer porque nós trazemos verdades desagradáveis, como racismo, como colonialismo, e elas reprimem e preferem não ter que lidar com aquilo. Então se eu sou uma pessoa que eu entendo a necessidade histórica de outros grupos partilharem desse humano, partilharem de espaços, eu vou entender que tem momentos que seria muito mais interessante eu convidar pessoas para estar lá, eu botar pessoas negras na bibliografia do meu curso,
botar mulheres na bibliografia do meu curso. Se eu sou gestor, pensar políticas públicas para grupos que são vulneráveis e não insistir nesse discurso de que eu penso política para todos. Quem são esses todos? Como se fosse uma massa abstrata e as pessoas não fossem marcadas por raça, gênero e sexualidade. É pensar que quando, enfim, na Prefeitura de São Paulo, que eu fui secretária adjunta de Direitos Humanos por um período, é pensar que quando você tem um programa como o Transcidadania, focado nas pessoas trans, não é uma política específica, muito pelo contrário, porque quando você melhora o índice de desenvolvimento humano de grupos vulneráveis, está melhorando o índice de desenvolvimento humano da cidade. Quando você melhora o índice de desenvolvimento humano de grupos extremamente vulneráveis, está melhorando o índice de desenvolvimento humano de um país. É a equação que precisa mudar. Então as pessoas acham ainda que lugar de fala é falar, só negro pode falar do que é ser negro. Como se nascer negro automaticamente você refletisse criticamente sobre o seu lugar. Muitíssimo pelo contrário. Muitas pessoas negras não sabem o que é refletir criticamente sobre isso, assim como mulheres não sabem refletir criticamente sobre o machismo. O fato de você nascer naquela condição não significa que você vai saber refletir criticamente. Então não tem nada a ver com isso. Né, das pessoas entenderem quais são as suas posturas éticas de pensar outras formas de mundo e contemplar outras realidades. Então, falta um entendimento ainda do que a gente está falando quando a gente está falando de lugar de fala, de entender que pensar, por exemplo, no campo das políticas públicas, que isso não é meramente um discurso teórico. Se você achar que pensar a questão racial e de gênero é só criar uma secretaria de igualdade racial, uma secretaria de gênero, pronto, acabou o machismo, acabou o racismo. Mas aí não pensar que esses temas são transversais, que isso significa que na hora que você vai pensar transporte, você tem que ter olhar étnico, racial e de gênero. Na hora de pensar moradia, quem são os grupos que mais sofrem com falta de moradia? Na hora de pensar direito tributário, qual é o grupo que mais sente o peso dos impostos no Brasil, num país em que as grandes estruturas não são taxadas e a gente paga proporcionalmente os mesmos impostos de pessoas ricas? É pensar que esses temas perpassam tudo e você, enquanto um sujeito privilegiado, precisa entender isso para aplicar isso, sobretudo nos lugares que a gente ainda não acessa. Estou tentando dividir as perguntas aqui por blocos e não exatamente por ordens que chegaram. Tem algumas com o que elas têm em comum, né? Então, uma aqui, um bloquinho bem treta. Definir um sujeito negro como palmiteiro é também uma lógica e uma nova forma de reproduzir a opressão? Tá. Não veio o nome da pessoa, jogou a bomba e saiu correndo. Qual é a especificidade do machismo brasileiro? Você acha que é possível se pautar em intelectuais feministas europeias para discutir o machismo? E como, assim, um pouco você já abordou, não sei se você quer falar mais sobre isso, mas como desenvolver a sororidade dentro do feminismo branco, já que as pautas do feminismo negro e do branco não são as mesmas? Eita, a questão do palmiteiro. Eu não uso esse termo, né? Eu acho que é preciso a gente entender, obviamente, que existe a construção do desejo, que existe a construção do belo. O racismo está na base dessa construção. Então, os homens negros também recebem esse tipo de informação. Né? Qual é a mulher que é colocada como bela, como bonita, que estampa as capas de revista, que está na mídia? Então, a gente é informado dessa maneira a achar o que é branco, o que é europeu como belo. E todo mundo sofre esse tipo de imposição. Né? Quando eu era criança, eu queria ter cabelo liso, porque sou da geração Xuxa, tinha 4 gerações de paquitas loiras dizendo muito claramente que meninas negras não podiam ser paquitas. Então, isso de fato influencia a nossa subjetividade, a nossa construção de subjetividade. Mas daí dizer, por exemplo, que todos os homens negros que se relacionam com mulheres brancas estão dentro dessa lógica, também é cair num outro tipo de determinismo, que é o determinismo social. Acho que uma coisa é a gente entender quais são os processos históricos que fazem com que muitas pessoas se comportem dessa maneira. Outra coisa é a gente achar que todo e qualquer relacionamento é assim, e outra coisa também é a gente achar que tem que ficar se metendo no relacionamento dos outros. Mas
comigo, por exemplo. Eu acho engraçado, porque eu fui casado com um homem negro, 13 anos, tenho uma filha e tal, e agora tô namorando um cara branco. E aí eu fui super xingada na internet, uns meses atrás, fizeram foto minha, ele tá namorando um cara branco, e que blá. E aí, tipo, você não vê os homens negros fazendo isso com outros homens negros. Mas eles fizeram comigo, eram homens negros fazendo isso. E aí eu sou debochada, falei, ai querida, aprendi com vocês. Eu também tô saboreando um palmito, fui ver qual é que é. E aí... porque também se eu for levar tudo a sério nessa vida, né? Mas... aí eu percebo, né? Porque tipo, é porque é autódromo, porque não se gosta. Gente, eu me amo pra caramba, é uma questão de... que, obviamente que eu entendo isso. Meus relacionamentos anteriores todos foram com homens negros. Eu entendo o amor como político, sim. Eu acho que a gente se relacionar com pessoas negras num país em que nega esse tipo de amor e que faz um culto à miscigenação, eu tô totalmente de acordo com essas discussões. Eu acho que a gente tem que fazer essas discussões. E acho que é certo fazer isso. Mas no meu caso específico, como indivíduo, porque eu também sou um indivíduo e eu não vou negar a minha individualidade, entre estar certo e estar feliz, eu prefiro estar feliz. E se eu estou feliz, é isso. E acabou. Não acho que há contradição nenhuma. Haveria contradição se eu, de repente, ficasse, nossa, é mesmo, a mão não tem cor. Não, muito ao contrário, continuo achando, continuo fazendo enfim, entendendo todas as construções sociais que isso representa. Mas eu fico vendo muitas pessoas que também não querem discutir, mesmo entre a gente, que geralmente as mulheres negras de pele escura não são escolhidas dentro desse modelo de amor preto que se fala. Tem que discutir sim essa questão de como que as mulheres negras e tintas acabam ficando mais sozinhas, de como que sim existe tem que discutir machismo dentro dessas relações. Eu não me furto de fazer esse debate porque o fato, a minha escolha pessoal não tem nada a ver com a construção toda que eu entendo como importante. Mas também tipo, o Franz Fanon deixou de ser importante porque ele casou com uma mulher branca, e ele casou, né? Ele deixou de não contribuir, assim como o Abdias do Nascimento. Quais foram as contribuições para a comunidade que essas pessoas deixaram? Né? Às vezes tem pessoas que namora uma mulher negra a vida inteira, mas não faz nada pela comunidade. Também avaliar o que de fato essas pessoas estão fazendo pelo povo, pela comunidade, e não achar que o fato, às vezes, de se relacionar com pessoas de outras etnias apaga toda a contribuição, enfim, que elas fizeram. Mas acho que os homens negros precisam sim discutir, sobretudo os homens negros heterossexuais, assim como precisam discutir a homofobia dentro do movimento negro, assim como precisa discutir a questão da transfobia, precisa discutir sim. Como o homem negro gay é objetificado e fica de fora muitas vezes dessa construção do homem negro hétero, de como que é preciso discutir sim a questão do que o homem negro é objetificado e muitas vezes não reflete sobre esse lugar de objetificação, debater masculinidades negras, sem dúvida nenhuma. O machismo brasileiro, eu acho que, claro que a gente tem nossas características, é importante ler o que as intelectuais e feministas, aprender com os movimentos sociais brasileiros, mas eu acho que nada impede da gente ler outras autoras entendendo o conceito como forma de interpretação de mundo e não encaixando uma realidade na outra. É totalmente possível a gente pensar a categoria do outro, da Beauvoir, para pensar outras categorias, entendendo esse conceito como forma de interpretação de mundo e não querer encaixar a nossa realidade na realidade europeia. Acho que é importante a gente ler autoras de várias partes do mundo. Eu tenho lido muitas indianas, como a Gita Sen, como a Pativala, mulheres que estão debatendo feminismos nesses contextos e o quanto que dialoga com os nossos, entendendo as nossas diferenças, mas vendo quais são os nossos pontos de conexão e quais são as similaridades. Eu acho muito importante a gente conhecer autoras de outras partes do mundo. Eu só acho prejudicial quando a gente pauta o nosso modo de atuação e interpretação de mundo a partir da Europa. Eu sou contra a Europa como centro, eu sou contra o eurocentrismo. Eu não sou contra a gente ler autores europeus, acho que são coisas diferentes. Da sororidade, gente, eu não gosto muito da palavra sororidade, eu sou bem sincera. Eu não acho que porque a pessoa é mulher tem que gostar dela, muito pelo contrário. Eu acho que o debate feminista é um debate político. Enquanto categoria, eu vou lutar sim para que aquela mulher não seja oprimida. Mas daí achar que feminismo é clube da Luluzinha, movimento de autoajuda, aí eu acho que é outra coisa, sabe? Eu sou
mulheres, inclusive eu tenho várias, e acho que não é porque é mulher que necessariamente ela é comprometida com as causas com as quais eu acredito. Agora, eu vou ser a favor dessa mulher ser oprimida, ser sexual? Óbvio que não. Eu estou pensando de uma maneira política, enquanto categoria. Mas daí essa coisa de, enfim, mas ela é mulher. Né? Eu acho que é importante a gente desenvolver o carinho entre nós, sobretudo nós mulheres negras, encontrar espaços seguros para que a gente consiga falar da gente, que a gente consiga se amar, que a gente consiga cuidar uma da outra, criar redes de solidariedade e apoio entre nós. Eu tenho muita sorte de fazer parte de uma rede grande. Tipo, eu tô aqui, eu sei que minha filha está sendo bem cuidada por uma amiga lá, da mesma forma que eu vou cuidar da filha dela depois, da mesma forma que a gente vai se reunir para cuidar uma da outra. Porque num mundo que odeia a gente se amar é extremamente revolucionário e criar formas que a gente consiga entender que a gente tem direito de ser feliz, de que a gente não tem que ser a guerreira, a se dar conta de tudo. Essa construção do feminino negro é muito violenta, de que a gente tem que ser a guerreirona, que tem que dar conta de tudo, né? E não entender que a gente é forte, não inerentemente, a gente é forte porque o Estado é omisso, porque o Estado é violento, porque a gente não tem outra opção a não ser forte. Mas, ao mesmo tempo, a gente também tem que ter o direito de ser fraca, de mostrar nossas fragilidades, de pedir ajuda, de achar que a gente não tem que dar conta do mundo todo sozinha. Isso é muito violento. Acho que uma maneira a gente demonstrar nossas fragilidades é uma maneira também de nos humanizar, né? Então, e as pessoas brancas, mulheres brancas, às vezes me incomoda esse lugar de guerreira, deusa, e a gente pergunta, e quando é que a gente é humana? Né? Porque ou a gente é deusa ou a gente é subalterna, e quando é que a gente é humana? Eu não quero ser deusa guerreira, eu quero ser Djamila, eu quero poder, enfim, um dia não ter que pensar sobre isso, apesar de que é difícil. Aí as pessoas também não entendem esse lugar. Às vezes eu estou no bar bebendo, eu gosto de beber, aí você está lá no bar, a pessoa chega, nossa, né? Racismo é foda, né? E você fala, cara, eu só queria tomar minha cerveja hoje. Eu só queria poder ser um ser humano que toma uma cerveja, que curte a vida, e que namora, e que ama, e que tem o direito de ser amada. Então também entender esses lugares também, parar de romantizar o sacrifício e de romantizar esse lugar da forte, porque é muito humano. Acho que a gente tem que encontrar modos de nos reunir para nos fortalecer nesse sentido. Olha, fui informada aqui que foram encerradas as inscrições. E pergunta de Djamila, que é um tiro só ou que é 2 bloquinhos? Pode escolher. Uma só ou 2 blocos? Mais 2 blocos? Mais um e outro. O que você prefere? São 8h30. As 2? Então, vamos lá. Tem, assim, uma carta aqui que eu acho que vale a pena ser lida porque ela resume a angústia de várias outras falas e eu acho que é bem representativa. Não assinada, mas muito bom. O Brasil vive tempos sombrios, o golpe jurídico, parlamentar e midiático quer trazer de volta a Casa Grande e a senzala. Você acredita que as eleições vão acontecer? O que você acha da Lava Jato? O golpe tem reduzido os investimentos sociais na educação e na ciência. Por quê? O que os movimentos feministas, LGBT e negros devem fazer neste momento? Tem várias outras perguntas sobre para onde vamos agora, o que fazer, porque, né? A Marília, que é assistente social, pergunta para você quais são as sugestões para a organização das mulheres diante do enfrentamento do medo e do fascismo. A Maria Aparecida, servidora pública, quais as estratégias para trazer mais apoiadores, como convencer as pessoas, né, e conseguir alterar a condição socioeconômica das mais marginalizadas. E o Alan pergunta como o movimento negro vem se organizando para seguir na luta neste ambiente de retrocessos. Há planos específicos? Quais são os próximos passos? Tchau, tchau. Bom, quando me perguntam o que você acha que vai ser no Brasil, eu sempre falo, gente, eu não sei, sendo sincera. A gente vive momentos muito difíceis de
de fato, esse discurso da Lava Jato, um discurso absurdamente que a gente sabe que esconde uma perseguição política, sobretudo ao Partido dos Trabalhadores, há uma criminalização do Partido dos Trabalhadores. A gente vive um momento, de fato, de... Enfim, a prisão do Lula, né, o quanto que isso deflagra a falência das instituições, não que eu acreditasse nelas antes, mas a gente pensar que se até pessoas da classe política hoje estão sendo atingidas, é porque, de fato, a gente vive um momento muito preocupante. Eu penso que hoje muitas pessoas estão preocupadas com esses temas, e acho importante, mas é porque elas estão sendo atingidas por algo que nós sempre fomos atingidos, historicamente. Então, ampliou-se agora os grupos que começam a ser atingidos, né, por determinadas medidas, por determinadas políticas no Brasil. Então, as pessoas começam a acordar, e acho importante porque é o que é a precarização mesmo da vida, o avanço do discurso neoliberal. Como um colega meu, Silvio Almeida, diz, um amigo meu, as pessoas estão começando a ser tratadas como negras, no sentido de como a gente já vem sendo tratado historicamente. E isso faz com que as pessoas acordem para essas realidades. E nesse sentido eu acho que é importante. Mas aí não tem como a gente acordar para essas questões e, de fato, não entender, de novo, sendo repetitiva, como fundamental esses debates raciais, o debate fundamental de... Não tem como a gente pensar um projeto de sociedade no Brasil sem pensar a questão racial como estrutural e estruturante. Né? Não tem como a gente pensar um debate sobre a sociedade que a gente quer, pautando ainda por um olhar de projeto de poder e não, de fato, um projeto de sociedade. Eu acho que é a hora dos campos progressistas, já passou, na verdade, entenderem essas necessidades, né, e não tratar essas questões como meras concessões. Eu sinto que mesmo no momento, a crise, ela é ruim, mas ao mesmo tempo ela abre possibilidades, né? Em grego, crise significa novas possibilidades. Como que a partir dessa crise a gente pode pensar novas possibilidades, mas para isso, de fato, precisa haver um comprometimento e entendimento de questões tão urgentes. Não é possível que a gente não paute a questão racial num país que a cada 23 minutos um jovem negro é assassinado. Essa questão é uma questão urgente, uma questão necessária, não é uma questão secundária. Né? Aumentou absurdamente o número de assassinatos de mulheres negras. De a cada 100 mulheres assassinadas, 65 são negras. Não é possível que a gente não pense projetos de sociedade que não levem como fundamental essas questões. Né? A própria aprovação da PEC, que congela em 20 anos investimentos em educação e saúde, quais são os grupos que vão ser diretamente atingidos com medidas como essa? Né? Quais são os grupos que vão mais sofrer com essa precarização da vida? Então, a gente precisa, de fato, entender esse debate como essencial e como urgente, né? E não meramente como uma coisa secundária ou um apêndice. Essa questão da... como a gente pode se organizar, né, contra o fascismo, eu acho que historicamente, de certa maneira, a gente vem lutando contra isso. Né? Quando a gente fala, por exemplo, não que eu pense que hoje a gente não vive momentos muito difíceis, obviamente que a gente vive, mas, por exemplo, eu tenho um pouco de discordância quando a gente fala em onda conservadora, porque isso seria acreditar que o Brasil já foi progressista. Então, eu penso que o Brasil sempre foi conservador, sempre foi um país que foi o último das Américas a abolir a escravidão. Teve mais de 20 anos de ditadura, que tem uma mentalidade muito arraigada de Casa Grande Senzala, onde até hoje as pessoas acham normal ter quarto de empregada e não se questionam sobre isso. Né? Eu sou filha de doméstica, sou neta de doméstica, a gente sabe como que as nossas ancestrais foram tratadas e as pessoas naturalizam isso. A gente não pode dizer que é um país progressista. Penso que nos últimos anos, sobretudo nos governos progressistas, existiram bastante marolas progressistas, sobretudo em relação à população negra, algumas pautas que foram importantes. Eu sou muito fruto dessa geração de políticas públicas. Né? Estudei numa universidade, num campus, numa faculdade que foi construída em 2007, sou da turma de 2008. De fato, venho de uma geração que pôde acessar políticas públicas importantes e isso fez toda a diferença nas nossas vidas. Então, de fato, existiram medidas que foram muito importantes, como a PEC das domésticas, titulação de muitos territórios quilombolas,
É inegável que existiram mudanças significativas. E hoje o que a gente vive é tentar derrubar esses avanços que a gente teve nos últimos anos. Mas daí dizer onda conservadora, eu acho que é voltar a querer ser o que era antes, né? Esse país sempre foi extremamente conservador. E aí outros grupos passam a ser atingidos com medidas que antes não eram, e aí parece que só começou agora isso, né? Agora que começou. A gente vive um momento que isso está sendo arranhar cada vez mais, mas não começou agora. Mas é pensar como juntas e juntas de fato, se a gente está comprometido com essa sociedade, como é que a gente pode dialogar, né, para pensar essas questões de maneira transversal e essencial. Como trazer mais apoiadores de movimentos negros? Eu acho que é importante entender que existem movimentos negros, né, no plural, existem perspectivas diferentes também, não é um movimento homogêneo. Não necessariamente todas as pessoas negras vão concordar na forma de luta, muito pelo contrário, você tem movimentos que são, enfim, contrários a pensar a questão de classe, você tem movimentos que pensam a partir de outras perspectivas, mas você tem movimentos, pessoas negras, movimentos negros, de fato, historicamente, pensando essa sociedade, né? Eu acho que a gente vem pensando, a gente vem resistindo, a gente vem criando coisas. Muitas vezes o que falta é um entendimento do que essas nossas existências significam por parte de quem está no poder ou por parte de quem ocupa certos espaços, né? De entender as nossas pautas não só como uma coisa que às vezes me incomoda, assim, já tem um negro aqui, tá bom, então já temos, né? Tem uma candidata aqui negra, mas de fato qual é o apoio que essa candidata está tendo? Na verdade, quais são concretamente o apoio que está se dando a candidaturas negras dentro dos partidos, qual é o apoio que está dando a candidaturas de mulheres para que de fato elas tenham chances de ganhar a eleição, porque não basta só cumprir a cota de 30%, mas como que se está estabelecendo isso, porque a gente sabe que muitos de nós não têm condições de financiar uma campanha e nem faz parte de um círculo onde as pessoas podem doar dinheiro, né? Eu não faço parte de um círculo de pessoas ricas que vão lá doar 30 mil para a minha campanha, pelo contrário. Então, como que isso está sendo distribuído e como de fato essas candidaturas estão sendo pensadas dentro desses partidos? Eu vejo com muita alegria, pelo menos em São Paulo, muitas pessoas negras indo para a disputa institucional, e que eu acho que é extremamente importante, mas também qual é o papel, né, dos partidos, qual é o papel desse campo de fato levar em consideração como essencial essas candidaturas para que de fato eles tenham chance de fazer uma disputa institucional para trabalhar pautas que são essenciais para a gente, que muitas vezes a gente acaba ficando totalmente carente e refém de não ter pessoas lá, enfim, que poderiam pautar questões importantes para nós. Acho que é isso. Lá para o bloco derradeiro. Tem mais um. Pergunta da Andresa Xavier, professora. O projeto Escola Sem Partido e a falsa ideia da tal ideologia de gênero representam um enorme retrocesso e perseguição aos professores e professoras. Ser uma educadora feminista é também travar uma luta política com esses grupos. Como combater de forma coletiva o avanço desses grupos? E ainda no tópico educação, da Maria Caroline, que é estudante. A educação tem um papel importante no diálogo representativo negro, porém o negro só é tratado nas escolas no Dia da Consciência Negra. Qual é a sua opinião em relação ao fato de não ter uma representatividade negra dentro da base curricular da educação brasileira? Vamos mudar de tópico, drogas. Como você enxerga a luta pelo fim da guerra às drogas dentro da luta contra o racismo institucional brasileiro? O fim dessa guerra seria definitivo em relação a realmente enfraquecer o racismo? Pergunta do Pedro, que é estudante. E agora vamos para um bloco esquerda. Certa vez vi uma carta de publicidade da luta feminista na União Soviética que trazia uma negra, uma loura e uma oriental. Pode-se dizer que no socialismo / comunismo, o feminismo nasceu plural e que o Ocidente se apropriou da causa, mas colocando uma contra as outras, excluindo negras a serviço da lógica ocidental de exclusão do outro. Suzana, advogada, pergunta: o que você pensa sobre a crítica de que a esquerda perdeu espaço
Portanto, foco em pautas identitárias, de forma que o público que não se insere nesses grupos, essencial para o ganho eleitoral e para o governo do Estado, abandonaram a esquerda, o povo abandonou a esquerda. Como conciliar pautas identitárias e um discurso universal e humanista? E para encerrar, Sheila Campos, comunicadora, pergunta: se os aparelhos ideológicos do Estado e do mercado estão em mãos de minorias fascistas, como fazer frente às representações sociais que pesam sobre as populações negras? Acabou, fim. Eu acho interessante isso da esquerda perder espaço para as pautas identitárias, porque na verdade foi a entrevista de um americano, né, na Folha. E aí a pessoa pensa a realidade americana, a população negra lá é 13%, e esquece que no Brasil a gente é 52%. Né? E é mais uma maneira de querer encaixar a nossa realidade dentro de uma outra realidade. E aí eu penso, mas a esquerda perdeu espaço para pautas identitárias? A maioria dos partidos é construído por homens brancos ainda no poder. Eu não estou entendendo como é que perdeu espaço. Se a gente for olhar os grandes cargos majoritários, não são mulheres negras, enfim, indígenas, que estão dentro desses espaços. Talvez o que acontece é que as pessoas não entenderam que esse não é um debate meramente identitário, né? Como eu disse, é um debate estrutural e estruturante, porque o branco, mais uma vez, se vê como a norma, como universal. O que é uma pauta universal? Eu devolveria a pergunta: o que é uma pauta universal? Uma pauta universal que atinge só um grupo pequeno tem direitos é uma pauta universal? A gente, inclusive, quer aumentar o que a gente entende de universalidade, porque se a população negra, as mulheres, não estão fazendo parte desses direitos mínimos, não é uma pauta universal. É justamente ao contrário que a gente está falando. E acho que as pessoas têm dificuldade de entender que não é democrático quando a maioria está fora do processo. Não é universal quando a maioria está fora do processo. Né? E no Brasil, muitíssimo pelo contrário. Os partidos, mesmo os partidos de esquerda, ainda quem está no poder são homens brancos velhos. Né? Muitíssimo pelo contrário de que nós estamos tirando espaço. Aí percebe? Está tirando espaço em vez de estar ganhando direitos. Né? É sempre a lógica de estão tirando o que é nosso, porque automaticamente eles assumiram que é deles. Eles naturalizaram o que é deles. Esse é o grande problema. A naturalização de achar que é deles. E não que todos nós devíamos fazer parte desse processo, de fato. Porque existe no Brasil, sobretudo em muitos movimentos periféricos, falando da minha realidade de São Paulo, é que muitos estão se afastando, inclusive, das esquerdas, porque não se sentem representados nas esquerdas, inclusive. Isso vem acontecendo, de pessoas fazendo enfrentamento a isso, porque não se sentem contempladas dentro dessas pautas. Então, acho que falta o entendimento de que está perdendo espaço quando o outro está ganhando. Na verdade, a gente está distribuindo melhor o poder, né? Porque esse poder não é nada bem distribuído, muitíssimo pelo contrário. E que se nós não estamos sendo pautados nessas questões, a gente não pode dizer que é uma pauta universal. A gente vai dizer que é uma pauta branca masculina que garante direitos com um grupo muito específico no Brasil e deixa na vulnerabilidade a grande maioria da população. Guerra às drogas. Guerra às drogas, na verdade, guerra à população negra, né? A criminalização da pobreza, o racismo institucional. Enfim, é um debate que é urgentíssimo e as pessoas precisam entender, tirar esse olhar moral, quando a gente está falando do debate das drogas, de entender o que significa isso. E muitos desses assassinatos desses jovens negros estão associados a essa guerra às drogas que foi colocada dessa maneira pelo Estado brasileiro e que as pessoas falam os grandes traficantes na favela. Na favela você tem varejistas, né? Os grandes traficantes estão aqui em Brasília, inclusive. Geralmente o cara na favela não tem dinheiro para fretar um helicóptero com meia tonelada de pasta base. Depois a pessoa se tornar dirigente da CBF, é piada pronta, né? É muita piada pronta. Das pessoas não entenderem a que serve esse discurso de espetacularização, esses programas de TV que colocam, vai prender um bandido e as pessoas assistem aquilo e acham que de fato aquilo é guerra às drogas, quando na verdade aquilo é criminalização da pobreza e guerra à população negra, né? O debate das drogas precisa ser feito de maneira urgente, as pessoas entenderem o que significa a descriminalização das drogas e de como isso afetaria
diretamente as vidas negras no Brasil. Porque parece, né, muito engraçado desse debate, que só, por exemplo, consomem drogas pessoas pobres, né? Como se, vai lá na USP, né, dá uma olhadinha, ou na Vieira Solto, no Rio de Janeiro. Enfim, a gente cria-se essa narrativa hegemônica de que as pessoas negras, pobres, que usam drogas, ou a narrativa de que quando é uma pessoa branca, dependente química, ela precisa ser salva, quando ela é negra, ela precisa ser morta ou encarcerada. E por que isso acontece? Né? É porque, por conta desse viés racista na sociedade que criminaliza e tratam essas pessoas de maneira extremamente desumanizada. Então, sobretudo, é um debate sobre racismo, né? Um debate sobre a guerra às drogas. Da educação, a Lei 10.639, né, foi uma lei importante que alterou a Lei de Diretrizes Básicas da Educação em 2003, obrigando, né, a inclusão da obrigatoriedade do ensino da história afro-brasileira e africana nas escolas, de 2003. O grande problema dessa lei é que, como ela não prevê sanção, as pessoas fazem se querem fazer. Então, o que acontece é que a gente tem alguns municípios que de fato estão fazendo, existem alguns lugares que estão fazendo. Em São Paulo, na gestão do Haddad, por exemplo, foi produzido um material baseado naquela obra monumental da Unesco, que a Petronilha Beatriz ajudou a desenvolver, e foi distribuída para todas as escolas da rede. E houve também cursos de sensibilização e capacitação para professores da rede, porque isso é importante também, não adianta dar lá o material e o professor não vai saber usar porque foi formado numa outra escola onde não existiam, essas questões não eram essenciais. Mas como é uma lei que não prevê sanção, o que acontece é que se faz em alguns municípios, a depender de qual é a perspectiva ideológica de certos governos, ou acaba ficando uma ação muito individual dos professores que tem que se matar para poder fazer aquilo valer. Eu fui professora do Estado, da rede estadual em São Paulo, e a dificuldade que a gente tinha de fazer esses debates dentro da escola. Então as pessoas achavam que era só na semana do 20 de novembro que esses temas tinham que ser trabalhados, mesmo a gente tendo uma lei que garantia isso, que isso fosse estudado de maneira transversal em todas as disciplinas. Então, acho que também é essa dificuldade que a gente tem por falta de vontade política de fazer a efetividade dessa lei. Acho que a gente precisa também saber disso, pressionar para que isso aconteça e conhecer as iniciativas que estão sendo feitas pelo Brasil. Acho muito importante trabalhar em rede. Existem, por exemplo, o CERT, todo ano tem o Prêmio Educar pela Igualdade Racial, que é uma maneira de premiar ações de professores, educadores que estão fazendo isso. Agora também tem o Premiar pela Igualdade de Gênero, de ações de pessoas que, mesmo com todas as dificuldades, estão fazendo trabalhos importantes e interessantes. Mas, de fato, pelo fato da gente não ter comprometimento dos governos, a gente acaba não tendo dificuldade de botar essas questões dentro do ambiente escolar. Assim como em São Paulo foi uma guerra incluir gêneros nos planos municipais de ensino. Né? E foi briga real, oficial mesmo, as pessoas se agrediram. Né? E aí esse negócio da escola sem partido, da ideologia de gênero, eu acho bem interessante essa ideologia de gênero, porque já existe uma ideologia de gênero no Brasil, uma ideologia que permite que a cada 11 minutos uma mulher seja estuprada, que a cada 5 uma mulher seja agredida. Uma ideologia que tem uma ausência desses debates dentro dos espaços escolares. A gente, justamente, quando pensa discutir gênero e raça dentro das escolas, a gente quer justamente combater essa ideologia que está posta, e não ao contrário. Né? É justamente combater essa ideologia, mas de fato eu acho que não existe outra maneira a não ser a gente continuar lutando, a gente continuar resistindo, mas sobretudo trabalhando em rede, conhecendo o que está sendo feito em outros espaços, até para que a gente não se sinta tão sozinho. Né? Que mais? Isso do feminismo, né? Da origem do feminismo, isso é muito controverso, né? E é importante também entender que existe uma história dominante dentro do feminismo. E que muitas feministas negras contestam essa história dominante. Muitas feministas latinas contestam essa história dominante, assim como feministas de outras regiões. Porque dividir, por exemplo, a história do feminismo em primeira, segunda, terceira onda. Primeira onda, luta pelo sufrágio. Segunda onda, luta pela liberdade sexual e tal. A gente refuta muito essa construção linear do feminismo, porque parece você fixar em ondas, você tira todas as potencialidades que aconteceram naquele momento, mas que não foram visibilizadas, porque aqueles sujeitos não tinham a narrativa.
né? O privilégio social garante o privilégio epistêmico. Quem foram as mulheres que contaram essa história? Então é importantíssimo a gente refutar assim essa história e contar essa história a partir de outras perspectivas e de outros olhares. De entender que as práticas feministas negras, como diz a Giovana Xavier, professora da FRJ, já vem acontecendo há muito tempo. Como a própria Angela Davis em Cultura e Política fala que mulheres negras já utilizavam de técnicas de empoderamento antes de empoderamento sequer começar a ser teorizado na academia. É da gente entender também que é necessário refutar a história única e entender que existe uma história dominante porque eram elas as mulheres que tinham acesso a contar essa história. Então, incentivo a gente refutar essa história e contar essa história a partir de outros olhares, outros matizes e outras perspectivas também. Obrigada. Agradecemos muitíssimo a nossa mediadora, Juliana Nunes, a Djamila Ribeiro, a nossa expositora dessa noite, a presença de todas e todos, e convidamos para prestigiarem os demais debates que ocorrerão até o mês de junho, a partir de agora, sempre às 19 horas, aqui no Museu da República. No dia 8 de maio, a próxima terça-feira, teremos a satisfação de receber a escritora e ativista indígena Fernanda Caigangue para realizar a conferência Os Esquecidos, Identidade, Território e Afirmação das Nações Indígenas Brasileiras. Estão todas e todos convidados a comparecer. A partir de agora, a conferencista desta noite, Djamila Ribeiro, a quem agradecemos mais uma vez, ficará à disposição para autógrafos. A fila será organizada pela nossa produção e nós desejamos a todas e todos uma... Realização: Associação Amigos do Cinema e da Cultura.